A partir deste momento, estamos dando início a mais uma aula de História e hoje nós falaremos sobre esse tema que costuma ser cobrado muito em provas de vestibulares e também na prova do Enem, que é justamente sobre revoluções burguesas. Mas, afinal de contas, o que foi ou o que foram as chamadas revoluções burguesas? Revoluções burguesas foram revoltas protagonizadas pela classe burguesa. As aspirações econômicas e sociais da burguesia, em detrimento do absolutismo, foram responsáveis por essas revoluções. A burguesia almejava o capitalismo e, embora fosse economicamente a classe dominante, era subordinada política e juridicamente à monarquia e também à igreja. Só para deixar claro para vocês, para que vocês possam entender melhor, a burguesia consiste na classe social dominante dentro do sistema capitalista. Trata-se, na prática, na realidade, do grupo de pessoas que detém os bens de produção, que detém o capital, os recursos, o dinheiro. E em nossa aula de hoje, nós vamos falar, de forma resumida, de duas das principais revoluções burguesas, que foram justamente a Revolução Francesa e também a Revolução Industrial. De início, nós vamos falar sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um movimento impulsionado pela burguesia e contou com participação dos camponeses e das classes urbanas que viviam na miséria, principalmente na cidade de Paris. Um ponto importante a ser destacado é que a Inglaterra, ao contrário da França, já vivia um processo de industrialização avançado nesse período. E para acompanhar a sua principal rival, a França precisava se impor contra o poder do rei, que naquela época era uma figura chamada de Luís XVI, de modo a permitir que o liberalismo econômico se instalasse naquele país, uma vez que a estrutura feudal, que dependia principalmente da agricultura, vinha gerando situações de desemprego e miséria, principalmente nesses segmentos de problemas que afetavam a produção agrícola. Dada a grave crise econômica que se iniciava na França, o rei Luís XVI resolveu convocar os chamados Estados Gerais, que era uma reunião que contava com representantes do clero, da nobreza e da burguesia. A burguesia, que nesse período, nessa reunião, se declarou representante do país, da França, formou a chamada Assembleia Nacional Constituinte e, a partir de então, deu início à Revolução. Isso em junho do ano de 1789. Em agosto também de 1789, foi aprovada pela Assembleia a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a qual, essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, só estaria finalizada no ano de 1791. Para além dos conhecidos princípios iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade, aliás, esse o lema da Revolução Francesa, essa declaração exaltava o direito à propriedade e limitava o poder do rei. Tal documento foi rejeitado pelo rei e logo após o Estado resolveu se apoderar dos bens do clero e muitos dos seus membros, tal como muitos nobres, resolveram fugir, resolveram deixar a França. Em 1792 foi proclamada a República e o rei Luís XVI foi condenado à morte na guilhotina e, a partir de então, passou-se a questionar a figura do monarca como representante divino. Para fins de estudo, a Revolução Francesa é dividida em três fases. Quais são essas fases? A primeira é a monarquia constitucional, que ocorreu entre 1789 e 1792. A segunda é chamada Convenção Nacional, que ocorreu entre 1792 e 1795. E a terceira é chamada de Diretório, que ocorreu entre 1795 e 1799. Porém, hoje,
não vamos nos aprofundar sobre cada uma dessas fases, que aliás são temas bem interessantes e gratificantes de se estudar. Em uma outra oportunidade, nós falaremos com mais detalhes sobre cada um desses períodos que marcaram a Revolução Francesa, essa revolução que influenciou vários movimentos em várias partes do planeta. Tá ok? E a Revolução Industrial? Uma das primeiras perguntas que surge é: em qual país teve início a chamada Revolução Industrial? Bem, foi na Inglaterra que o fenômeno da industrialização começou e por isso a Revolução Industrial inglesa foi pioneira. Vários fatores explicam as razões desse pioneirismo inglês. A Inglaterra, por exemplo, possuía capital, estabilidade política e equipamentos necessários para tomar a dianteira do avanço da indústria. Desde o fim da Idade Média, parte significativa da população se dirigia às cidades devido aos cercamentos, à política dos cercamentos do campo. Sem terra, os camponeses acabavam entrando nas fábricas que surgiam. Eles aceitavam trabalhar recebendo um salário bem baixo nessas fábricas. Também tinham colônias na África e na Ásia, que garantiam o fornecimento de matéria-prima com mão de obra barata. Então, esses foram os fatores que possibilitaram a Inglaterra ser a pioneira nesse processo de desenvolvimento das indústrias. Mas quais foram as causas da chamada Revolução Industrial? Bem, a expansão do comércio internacional dos séculos XVI e XVII trouxe um extraordinário aumento da riqueza para a burguesia. Isto permitiu a acumulação de capital, capaz de financiar o progresso técnico e o alto custo das instalações nas indústrias. A burguesia europeia, fortalecida e enriquecida, passou a investir na elaboração de projetos para aperfeiçoamento das técnicas de produção e também na criação de máquinas para a indústria. Logo, eles perceberam que se obtinha maior produtividade se aumentassem e também aumentavam os seus lucros quando se empregavam máquinas em grande escala. Mas quais foram as consequências da Revolução Industrial? Bem, o longo caminho de descobertas e invenções foi uma forma de distanciar os países entre si, no que diz respeito ao poder econômico e político. Afinal, um ponto importante que devemos destacar é que nem todos os países se industrializaram ao mesmo tempo, permanecendo na condição de fornecedores de matérias-primas e produtos agrícolas para os países industrializados. Essa diferença marca até hoje as nações do mundo, que são divididas entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Uma das maneiras de medir se um país é avançado ou não é avaliar o quanto ele é industrializado. No caso do Brasil, o Brasil ainda é um país em desenvolvimento. É um país que ainda está muito atrás de países desenvolvidos da Europa e principalmente da maior potência do planeta, que é os Estados Unidos. Então ainda há muito que se desenvolver aqui em nosso país, aqui no Brasil. Tá certo? Então, gente, na nossa aula de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham compreendido esse tema, esse assunto. Mas é aquilo que eu sempre falo. Não fiquem com dúvidas. Tem dúvidas? Me procurem, que eu vou tentar ajudá-los da melhor forma possível. Combinado? Por hoje era isso.